Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que nos acompanha nas emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio em todo o país, em Conexão Nacional. A gente traz agora um assunto muito importante. Neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem aprendido, e ouvido tantos especialistas nos alertarem sobre um comportamento que tem sido cada vez mais comum, um medo crônico das catástrofes climáticas, que tem sido, infelizmente, cada vez mais comuns, no mundo inteiro, no nosso país também. A gente vai aprender como a espiritualidade ecumênica, o conhecimento das leis, dos ensinamentos do Cristo de Deus, assim como pôde nos alertar com milênios de antecedência para que tivéssemos condições de evitar essa situação, também nos orienta sobre como lidar com esse momento que traz tanto sofrimento. A gente recebeu perguntas sobre esse assunto, vamos respondê-las agora. A nossa convidada é a ministra pregadora da Religião Divina, irmã Paula Sueli. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, eu que agradeço essa oportunidade. Bom, a gente começa, irmã Paula, com uma pergunta que chegou da cidade de Alagoinhas, na Bahia, a Nádia Queiroz. Ela nos escreveu assim: com tanto desequilíbrio no meio ambiente, tragédias e situações difíceis, me vejo muito receosa do que pode vir ainda para a humanidade. Chego a pensar que não dará tempo de concretizar tudo o que almejo para a minha vida, me especializar na profissão, ter filhos, casa própria. Então ela questiona: como planejar a vida diante dessa insegurança que eu sinto em relação ao futuro? Uma pergunta muito importante que representa, sem dúvida, o sentimento e a angústia de muita gente. Eu preparei um artigo para a gente estudar junto, entendendo que para falar dessa eco-ansiedade, a gente precisa se colocar na perspectiva profética. Então, para atender ao seu coração, nós vamos ao artigo O Senhor do Futuro, e o irmão Paiva, aqui no seu blog, já abre nos dando um norte. Como planejar diante de tanta insegurança? Ele escreve assim: a intuição divina é, em cada um de nós, a própria razão do Criador. Por isso, quando efetivamente a cultivamos, o Senhor do futuro nos avisa com antecedência a respeito dos fatos vindouros, pequenos ou grandes. Se o levamos a sério ou não é outro caso. Destaco da mensagem do profeta Amós, em seu livro no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 7, estas palavras que publiquei em As Profecias Sem Mistério, de 1998. Então, escreveu o profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui eu vou parar rapidinho de ler para fazer uma primeira observação. Quando nós estudamos as profecias, nós entendemos a gravidade da péssima semeadura que a humanidade tem feito. Mas, ao invés disso reforçar a nossa angústia, isso reforça a nossa serenidade, porque nós aprendemos que Deus não fará coisa alguma sem antes nos avisar e sem antes nos preparar, porque o aviso de Deus não é como as pragas humanas. Quando a gente fica chateado com alguém, fala: também, você vai ver, tal coisa vai acontecer, essa sua escolha é péssima, se vira depois. Deus não tem esse espírito, é perfeito, é amor. Então ele nos dá alertas de misericórdia. Então, na mesma proporção em que ele faz esses alertamentos graves, ele traz o conforto e a segurança para os nossos dias. Então, como nós vamos planejar o futuro? No espírito da profecia. Então nós vamos compreender que se existem catástrofes que se avizinham, também existe um mundo melhor para todos que se avizinha. Quem nos atenta para isso é o próprio Deus na palavra da sua profecia. Se nós levamos a sério as advertências a respeito, hoje já são emergências climáticas, mas a profecia nos avisou muito antes de serem emergências, Há milênios nós estamos sendo alertados. Mas a mesma profecia nos anuncia um tempo melhor para todos, porque se o ser humano é capaz de danificar a terra a esse ponto tenebroso que nós conhecemos, diz a profecia que o ser humano também é capaz de edificar na terra segurança para os seus dias e para todas as espécies que aqui vivem. Então nós precisamos, sem dúvida, ter consciência do que se dará, mas nós não podemos concentrar todo o nosso coração apenas nas coisas negativas. Do contrário, nós não teremos mesmo fôlego para prosseguir. É importante nós sabermos que Jesus não desistiu da humanidade,
segue nos preparando para o seu retorno triunfal, para um momento de grande reencontro das nossas almas. E o Apocalipse, inclusive, que é a profecia de Jesus, diz abertamente: haverá um novo céu e uma nova terra em que as primeiras coisas passaram. Então nós estamos vendo, de certa forma, a ruína deste mundo como conhecemos? Estamos, mas a gente não deve se impressionar imaginando que se trata da ruína total da vida da terra, porque o Apocalipse é muito claro sobre isso. Passa mesmo um mundo, mas não no sentido literal da explosão do planeta, não tem uma vírgula do Apocalipse falando sobre isso. Na verdade, o Apocalipse nos prepara para um novo mundo, que nasce da nossa alma renovada em Deus. Então continua o irmão Paiva no artigo. E essa mesma intuição nos mostra que significativos ideais não nasceram para poucos desafios. Ou seja, se sonhamos com um mundo melhor, nós não devemos nos iludir, imaginando que um ideal tão extraordinário como esse virá sem dificuldades. Que dificuldades são essas? É a cultura da indiferença, é a cultura do imediatismo, do materialismo, que nos coloca muitas vezes na posição de rivais uns dos outros. Mas precisamos saber que essa luta implica em desafios não para nos desanimarmos, mas para não sermos pegos de surpresa e nos prepararmos para enfrentar essa cultura de indiferenças e imediatismos. E ele nos dá um caminho sustentável para isso, que nos foi oferecido pelo próprio Cristo Jesus. Por exemplo, o ecumenismo dos corações, aquele que nos convence a não perder tempo. Aliás, não podemos mesmo, não há tempo a perder. Não perder tempo com ódios e contendas estéreis, mas a estender a mão aos caídos, pois se comove com a dor. Tira a camisa para vestir o nu, contribui para o bálsamo curativo do que se encontra enfermo, protege os órfãos e as viúvas, como ensina Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8. É um planejamento resultante do gênio dos gênios, Deus, para uma vida em sociedade mais fraterna e justa neste mundo. Nós poderíamos ter executado o planejamento de Deus para uma vida solidária e fraterna e justa neste planeta desde sempre. Nós esperamos o apelo da dor, é verdade. Mas então a dor já chegou, não há mais o que esperar. Como vamos enfrentar essa sensação de insegurança? Seguindo o planejamento de Deus para os seres humanos, agindo com fraternidade, agindo com honestidade, criando pontes entre nós, ampliando os nossos sonhos, né? É legítimo, né? A gente vai buscar a casa, a gente vai buscar a segurança profissional, a gente vai constituir família, isso está no campo do coração de cada um, das decisões e dos sonhos pessoais. Mas nós estamos sendo chamados também a edificar um sonho comum. É um sonho de justiça e fraternidade para todos, né? O irmão Paiva encerra esse parágrafo dizendo assim: porém, como escreveu o historiador John Lukács, as ideias só importam quando os homens as encarnam. Então nós precisamos encarnar o nosso sonho. Como vamos ter segurança para planejar? Vamos planejar como Jesus nos ensinou, não pensando apenas na realização do imediato. Mas então como é que é o sonho da nossa casa? A casa que se pensa nesse lugar, em que a gente não vai, em nome do nosso sonho, arriscar o sonho de ninguém. Porque muitas vezes a gente tem feito isso. Então, para eu ter a minha casa, para eu ter o que eu preciso para sobreviver, então é preciso que a natureza pague um preço. Como assim? A nossa própria sobrevivência está pagando esse preço. Então, neste momento, Jesus, com a autoridade da sua presença profética, está nos dizendo: vocês podem sonhar. Haverá um mundo para onde nos dirigirmos, mas é preciso que os nossos sonhos estejam mais alinhados com esse compromisso de sobrevivência coletiva. E isso vai tornar possível não só o nosso sonho, mas o sonho das gerações que estão por vir. É tão bonito quando a gente percebe as intervenções, né, dos idealistas que estão construindo alternativas de sustentabilidade para o meio ambiente, o que a gente descobre? Que a Terra ela é um milagre, ela se reconstrói. A gente não precisa fazer muito esforço, não. A gente para de poluir, começa a reflorestar, a Terra responde, é uma coisa extraordinária. Então nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não precisamos descartar os nossos sonhos, mas precisamos ouvir mais a voz da profecia e plantar mais futuro para nós mesmos e para os nossos irmãos. Perfeito. A gente agradece a Nádia por enviar essa pergunta para a gente. Você também pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, e também nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente traz ainda, irmã Paula, a pergunta do João Heitor. Ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e assim nos perguntou:
Os cientistas estão sempre informando sobre modificações que estão acontecendo em sistemas importantes da Terra, como as geleiras, os recifes de corais e muitos outros. Tenho dificuldade em entender a minha responsabilidade pessoal com esses fatos. Ainda há tempo de se fazer alguma coisa? Ainda há tempo. Como vimos na pergunta anterior, a própria profecia atesta sobre isso. Jesus está o tempo todo nos convocando a essa mudança. E a profecia se comunica conosco de muitas formas, inclusive por meio da ciência. O irmão Paiva ressalta o fato de existirem profetas laicos, né? Os cientistas são antecipadores de futuro. E muitos estudiosos seríssimos mostram que se nós não conseguimos reverter o efeito de muita coisa que foi feita até aqui, nós conseguimos sim poupar sofrimentos maiores e, na medida em que nos empenhamos, encontrar soluções de sobrevivência para as diferentes espécies, inclusive para a nossa. Na sequência desse artigo, o irmão Paiva vem nos falando sobre isso, sobre a importância da educação com espiritualidade ecumênica. Ele diz, ela é fundamental para o progresso dos povos, porque ecumenismo é educação aberta à paz, para o fortalecimento de uma nação, não para que domine as outras. Portanto, o abrigo de um país e a sobrevivência do orbe que nos agasalha como filhos, nem sempre bem comportados. Então, essa é a grande resposta que nós ouvimos do coração de Jesus. Adianta educar, porque na medida em que a gente se reeduca, para usar inclusive um termo, né, cravado e há tanto tempo defendido pelo irmão Paiva, quando a gente se reeduca nesses princípios da espiritualidade ecumênica, a gente se coloca diante da vida, diante do mundo e das outras pessoas com a noção da eternidade. A gente descobre que as nossas ações, elas não importam só no imediato. Quais são as repercussões sobre a nossa vida eterna, sobre as gerações que vão ocupar a Terra e quando voltarmos aqui, como estará este planeta? E é uma noção de espiritualidade, portanto, de eternidade ecumênica. Então a gente começa a se preocupar com as outras pessoas também, um senso de universalismo, de não nos fecharmos no egoísmo que nos derrota. E é tão bonito perceber que comunidades, às vezes até pequenas, com menos recursos até do que grandes empresas com alcance global ou grandes governos com orçamentos imensos, pequenas comunidades têm encontrado soluções de recuperação de ecossistemas, soluções de recuperação da vida em determinadas extensões. Eu estava me lembrando, por exemplo, da Wangari Maathai, que foi Nobel da Paz, inclusive aquela professora queniana revolucionária, e ela construiu um cordão verde, um cinturão verde, digamos assim, no Quênia. Ela reflorestou regiões inteiras, empoderando as comunidades daquelas regiões. E dessa forma ela recuperou economicamente aquelas comunidades e ambientalmente aquelas regiões. Era uma professora. Que poder, que orçamento essa mulher. Aliás, a Wangari Maathai pagou um preço pessoal altíssimo por isso. Foi abandonada por todo mundo, até pela família, num determinado momento. E hoje a gente olha para a história dela e fala, meu Deus, né? Como pode alguém ter feito tanto com tão pouco? Então, essa é a voz da profecia. Vamos nos reeducar, vamos encontrar caminhos de preservação, vamos assumir as nossas responsabilidades. Dá tempo sim. É Jesus quem está na profecia nos dizendo isso. Viveremos uma realidade melhor para todos. E Ele está profetizando isso como quem conhece o nosso coração e sabe que nós somos capazes no bem quando nós nos engajamos nessa direção. Bom, a gente agradece também ao João Heitor de Mossoró, no Rio Grande do Norte, acompanhando a Super Rede Boa Vontade de Comunicação pela internet. A gente lembra que você pode mandar sua pergunta sobre esse, sobre tantos outros temas, pelo nosso WhatsApp, código de área 11 998318195, também nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a ministra pregadora da Religião Divina, irmã Paula Sueli, seja sempre bem-vinda, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, agora 10 da manhã, 49 minutos, hora oficial de Brasília. Para você no Amazonas, agora 9h49 da manhã, hora local. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.